Bom dia, alunos! Hoje nossa aula vai ser sobre um tema muito importante e complexo. Ele já começa com a sua tradicional sala de aula e o professor que tem a boininha do Che Guevara ali, né? Mostrando bem qual o viés dele. Então, assim, caiu de paraquedas nesse vídeo, acha que o cara tá fazendo um vídeo de história? Não, ele faz propaganda, são vídeos de propaganda ideológica, né? Por isso que ele tá metendo aí um Che Guevara que não tem nada a ver com a história, né? Para mostrar o viés dele. Então é bom que ele sequer esconde que ele é um reacionário, né? Ele sequer esconde que ele não tem compromisso com a história enquanto ciência. Ele tá aí para vender um viés de confirmação. Então já começamos assim, né? Para não termos dúvida que a gente está assistindo um vídeo de um charlatão. A origem do comércio de escravos na África e no Brasil. Então escrevam aí que vai cair na prova e no Enem. Os portugueses invadiram a África e escravizaram milhões de africanos contra a vontade dos chefes e reis africanos que sempre protegeram seu povo contra os europeus. Mas, professor, eu li que os próprios reis e nobres africanos vendiam escravos para os europeus. E quem que foi o autor xenófobo e racista que escreveu isso? Nossa Senhora. Eu fico puto, sabe, com esse tipo de diálogo. Primeiro, porque isso aí, ele tá literalmente tirando do cu dele, né? Assim, os professores não trabalham dessa maneira. Ninguém que seja um bom professor de história trabalha dessa maneira. Saca? Ninguém diz que a coisa é tão simples assim. Hã? Então, assim, eu vou ter espaço para desmentir essa bobagem, porque ele tá tentando construir aí uma narrativa. Já dá pra gente pegar, né, galera? O que ele tá sugerindo que vai vir aí pra frente? Ele vai querer dizer pra gente que a culpa de escravização dos africanos é dos africanos. Então veja, ele já começa dando a linha de que quer culpar a vítima. Saca? Como todo otário, saca? Como todo cara que assim não vale nada, né? Gosta de sair pela tangente culpando a vítima. Saca? É o mesmo cara que diz, olha só, a mulher lá foi abusada, poxa, mas o que ela estava fazendo lá? Aí qual a roupa dela? Saca? É a mesma coisa. Culpar a vítima. É lógico que havia comércio de escravos por parte de lideranças africanas. Mas quem é que introduziu essa lógica lá de comercialização? Quem é que abriu esse mercado? Que as tribos disputavam e que havia muita guerra e que dessa guerra acabava havendo um excedente de prisioneiros, isso sempre existiu, tá, gente? Isso existia antes do pré-capitalismo, que é onde se estabelece a lógica da escravização de africanos. Agora, a industrialização desse processo, e me permitam chamar assim, é obra exclusivamente dos europeus. Não haveria a intensificação do processo de captura e venda de pessoas que eram prisioneiros de guerra por parte de lideranças africanas se não existisse todo um ecossistema de consumo de pessoas escravizadas. Porque as nações em África, elas não tinham muita opção não, tá, galera? Ou elas realizavam esse tipo de comércio por bem, ou realizavam esse tipo de comércio por mal. Vamos lembrar que a expansão ultramarina europeia começou pela África. O processo de colonização começou pela África. Então haviam entrepostos portugueses, por exemplo, diretamente na África, para introduzir essa lógica de compra e venda de pessoas escravizadas. Percebam que, sem a lógica de implantação das colônias na América, na Ásia e na própria África, não existiria mercado para que líderes africanos pudessem comercializar os seus prisioneiros de guerra. Porque antes desta lógica existiam essas guerras, existiam esses prisioneiros, e a eles era dado outra destinação. Agora, este processo evidentemente foi agravado, porque aí se passou a oferecer para as lideranças africanas um incentivo à venda
de prisioneiros. Então já se tinham conflitos e esses conflitos passaram a ser estimulados e foi criado um mercado de comercialização para esse excedente. Algo que não existiria se não fosse a iniciativa europeia na África. Mas este canalha, porque esse cara é um picareta, tá, gente? É um picareta, esse cara não é um profissional da história, esse cara não tem compromisso com a história, esse cara ele não faz uma pesquisa para elaboração dos seus vídeos baseado em método, tá, da história. Então o que que ele faz é um apanhado de coisas que ele ouve de sites reacionários, de chans, de reprodução da propaganda do Brasil Paralelo, e ele coloca isso numa linguagem infantil, né? Com esses desenhinhos aí que inclusive são, depois o chat me lembra mais uma vez como é que é o nome dos desenhos, são muito utilizados na estética Schoner, né? Que a gente sabe que são, entre outras coisas, antros de formação de reacionários, né? São os country balls. Muito obrigado, chat. Country balls, tá? Ele não fala qual a sua ideologia diretamente para dizer, olha, eu tô aqui para defender tal e tal posição. Então ele é desonesto nesse sentido. Ele não tem compromisso com a história e com a metodologia. Ele faz falsificações históricas em um formato infanto-juvenil, em vídeos curtos e com grande audiência, que muitas vezes podem ser utilizados por professores em sala de aula, porque esse é o objetivo dele. E tem que ficar claro que esse cara é, na verdade, um picareta que distorce a história. Beleza? É isso que ele faz, um desserviço aos professores de história e um serviço para a ideologia reacionária, que é onde bebe, por exemplo, a ideologia nazi. Aqui tá dizendo rei do Congo, professor. Pois é, o Congo, né? O rei do Congo, que esse cara tá aí descrevendo essa bobagem nessa cena sem pé nem cabeça, que virou uma colônia brutalmente explorada. Uma das mais exploradas, talvez, pelo tempo que demorou a conseguir se desvencilhar, e até hoje não conseguiu se desvencilhar completamente. Então vejam, o caos no Congo não é culpa dos congoneses, é culpa dos belgas, é culpa dos europeus, dos portugueses, dos franceses, de todos que se beneficiaram daquela lógica. Ele vai lá e pega justamente um dos países mais devastados pelos europeus para querer dar essa lacrada. Só que essa lacrada, gente, só é capaz de funcionar minimamente em quem não tem a mínima noção da história.